Ok, gente. Agora, nesse vídeo, nós vamos fazer a revisão da aula 41 sobre ondas estacionárias. O que são as ondas estacionárias? As ondas estacionárias são o resultado de superposição de duas ondas que se propagam com a mesma frequência, a mesma amplitude, a mesma velocidade, a mesma direção, mas em sentidos opostos. Ou seja, as ondas são praticamente idênticas, só que estão se propagando em sentidos contrários. E quando elas se encontram, elas formam esse tipo de onda específica, que vai ter algumas relações importantes. Primeira delas, quando essas ondas se formam, existem alguns pontos específicos. Os nós, que são os pontos aqui representados pela letra N. Esses pontos nós, eles são pontos de interferência destrutiva. Lembrando que eu estou falando de superposição de ondas, ou seja, são ondas que estão sofrendo interferência, só que essa interferência acontece de maneira diferente em distintos pontos. Nos pontos de nó, a interferência que está acontecendo é do tipo destrutiva, e nesse ponto não existe vibração dessa onda. No ponto V, que é o ponto ventre, nós temos os pontos que vibram com máxima amplitude nesse caso, que seria uma amplitude de 2A. O que significa isso? Eu tenho duas ondas que têm a mesma amplitude, essa amplitude é A. Quando elas se encontram em uma interferência construtiva, essa interferência sobrepõe essas duas amplitudes de maneira a somar. Então, A com A vira 2A, né? E não importa qual seja esse valor do A. Então, no ventre, nós temos a vibração com amplitude de 2A e em uma interferência construtiva. Nós temos também, em relação a essas ondas, o nome relacionado à distância entre dois nós consecutivos, ou seja, um ponto até aqui, é determinado chamado fuso. Cada fuso tem uma medida relacionada ao comprimento de onda específico. Cada fuso mede meio comprimento de onda, ou seja, lambda sobre 2. Lembrando que um lambda é um comprimento de onda inteiro. Então, cada comprimento de onda, cada fuso vale meio comprimento de onda, que vale lambda. Nós temos também a distância entre dois ventres consecutivos, que não tem um nome específico, mas também medem lambda sobre 2, ou seja, meio comprimento de onda. E a distância entre um nó e um ventre consecutivo vale lambda sobre 4, ou seja, 1/4 de comprimento de onda. Essas relações são importantes ao longo das ondas estacionárias, especialmente quando a gente for falar das cordas e dos tubos. Então, nós vamos falar já nesse vídeo sobre a corda como fonte de som, ou seja, nós vamos falar aí das ondas estacionárias numa corda. As cordas vibrantes ou cordas sonoras são fios que são flexíveis e são tensionados, ou seja, são presos nas suas extremidades. E aqui inclui violão, violino, todos os instrumentos de corda funcionam com esse mesmo princípio. Eles funcionam a partir da formação de ondas estacionárias, que, como a gente viu, é composta de nó, ventre e fuso, né, basicamente, e cada fuso desse vale lambda sobre 2. Nós vamos aqui relembrar como determinar uma frequência de vibração para cada harmônico. Lembrando, né, os harmônicos correspondem a frequências de vibração de uma onda estacionária, que pode ser desde um harmônico fundamental, que é o primeiro harmônico, né, até os outros em diante, que são os harmônicos superiores ou sobretons, que são esses próximos modos de vibração de uma corda em modo estacionário. Para determinar de maneira genérica qualquer frequência fundamental de um harmônico, nós temos duas formas. Ou você utiliza a fórmula Fn é igual a mv sobre 2L, lembrando, o Fn é a frequência do harmônico que você quer saber. Se você quer saber a frequência do primeiro harmônico, você vai ter F1.
né? O N, então, aqui representa o número do harmônico. Primeiro, segundo e assim sucessivamente, lembrando que os harmônicos nas cordas são números inteiros, a partir de 1 pode ser qualquer valor. Vezes a velocidade de propagação da onda, nesse caso, naquele caso especificamente, é dividido por 2 vezes o comprimento da corda. O L aqui representa o comprimento da corda. Se você quiser, você pode determinar, ou se você já tiver a frequência do primeiro harmônico, para achar qualquer outro. Por exemplo, eu tenho a primeira frequência fundamental, e eu quero o 8º harmônico. Basta eu multiplicar o número do harmônico vezes essa frequência fundamental, 8 vezes F1, por exemplo. Lembrando que também existe uma relação para o comprimento de onda, tá? O comprimento de onda para qualquer harmônico de uma corda, ele sempre vai ser 2L sobre N, tá? 2L sobre N. E o N é o número do harmônico e o L é o comprimento da corda, tá, gente? Então, é basicamente isso daqui, é uma resumida. Se você... Então, o primeiro harmônico, só lembrando, gente, o harmônico aqui é muito associado ao fuso. Então, quando o primeiro harmônico sempre vai ter um único fuso, lembrando que o fuso é aquele ponto entre a distância entre 2 nós consecutivos. Então, olha só, eu tenho 2 nós, lembrando que nas extremidades da corda sempre vai ter formação de nó. Então, eu tenho 2 nós, no meio disso eu tenho um fuso. Um fuso representa o primeiro harmônico. Aqui, ó, o segundo harmônico, ó, tem 3 nós e 2 fusos. Então, como eu tenho 2 fusos, eu tenho o segundo harmônico. Terceiro harmônico tem 3 fusos, quarto harmônico tem 4 fusos. Se eu tivesse 12 fusos, eu teria o 12º harmônico, tá? Como eu falei para vocês, para determinar o primeiro harmônico, basta eu dividir V sobre 2L, já que o N é 1. E se eu quiser, se eu descobrir o primeiro, eu posso descobrir qualquer outro a partir dele, utilizando a multiplicação do número do harmônico que eu quero vezes a primeira frequência. Também existe uma relação, né, com o comprimento de onda 1. Se eu tiver o comprimento do primeiro harmônico, eu posso determinar qualquer outro, dividindo esse comprimento por N, que é o número do harmônico que eu quero, tá? Ok. Agora, nós vamos finalizar esse vídeo e vamos passar para o próximo vídeo e nós vamos falar nele sobre as ondas sonoras e suas características.